Bom dia, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos finalizar a parte de termoquímica, na verdade, já terminamos. Então, a aula de hoje vai ser uma revisão geral do que nós vimos e aí uma lista de exercícios com os exercícios misturados, né? Porque nos vestibulares eles não vêm separados por aula, seria até bom, mas não vem. Então, de uma maneira geral, para vocês finalizarem um assunto que é muito importante na parte de química, tá? E aí eu vou colocar todos os assuntos, tudo junto dentro de uma lista para vocês. Então, rapidinho, tá? Então, é uma geralzona do tudo que nós já vimos. Nós vimos que nós temos processos endotérmicos e processos exotérmicos. Endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. E o químico faz essa análise pela variação de entalpia, que nós colocamos o símbolo de ΔH. Quando a gente quer falar que um processo absorve calor, a gente usa o ΔH positivo. Positivo ganha calor. E se eu quero falar que o processo libera calor, ΔH negativo. Como que a gente olha isso em gráfico, gente? Cai muito gráfico, tá? O eixo que interessa é só o eixo aqui do Y. Ganhou calor, gráfico sobe. Perdeu calor, gráfico desce. Então aqui, ó, se eu quero representar um processo endotérmico, meu gráfico tem que estar subindo, tá? Aqui a gente tem um segmento e vai estar subindo. Então a gente vai ter os reagentes um pouco mais abaixo, e aí depois a gente vai ter aqui em cima os produtos. Sempre tem que ler o exercício para ver da onde começa, para você saber se sobe ou se desce. Então, no caso aqui, ΔH positivo desse segmento, né? Se eu tiver um processo exotérmico, meu gráfico tem que descer. E aí, aqui em cima é onde eu estou começando, a gente sempre começa nos reagentes, e aí a gente finaliza nos produtos. Se meu gráfico está descendo, aqui é o segmento e aí você coloca o valor de menos. Então, se eu tivesse aqui o mesmo valor, vamos supor que eu estivesse subindo 30. O segmento aqui é 30 mais 30 e aqui seria menos 30. O que mais? Deem uma olhada nas mudanças de estado físico, né? Que aí você tem um processo fixo. De sólido para líquido absorve calor, de líquido para gasoso também absorve calor. Então, sentido de ida absorve calor. Se você estiver voltando, gasoso para líquido libera calor, líquido para sólido libera calor. Também é um assunto que cai bastante. O que mais que costuma aparecer aqui na parte teórica? Quando você tem um processo que libera calor e você, que é o meio, coloca a mão, você vai ter uma sensação de quente. Por quê? Porque o processo libera calor para você, que é o meio. Então, se você chegar perto da churrasqueira e colocar a mão, ao queimar o carvão libera calor. Esse calor você sente, tá? Se você colocar a mão e você sentir uma sensação de frio, significa que o processo está tirando o calor da sua mão. Então, ele está absorvendo o calor. É um processo endotérmico. Então, quando você deixa cair álcool na mão, a gente tem a sensação de frio porque o álcool absorve o calor da mão, por isso que nós, que somos o meio, temos a sensação de frio. Cuidado que ele nunca vai perguntar de você, ele quer saber da reação, tá? Então, ao sentir calor, você, que é o meio, sente calor, é porque o processo libera calor para você. Se o processo absorver calor do meio, você sente frio, porque ele tira o calor de você, que é o meio. O que mais que nós vimos? Nós vimos como que a gente faz um cálculo de um ΔH de uma reação usando as entalpias de formação. Então, vou colocar aqui. Agora a parte de cálculo, tá? Quais foram os tipos que nós aprendemos para calcular o ΔH? Nós aprendemos para calcular o ΔH se o exercício fornecer as entalpias de formação. Tá? O exercício fala o que ele está fornecendo. Se o exercício te der uma reação e ele te informar nos dados as entalpias de formação de cada substância, vocês vão aplicar para calcular o ΔH da reação, é a entalpia dos produtos
menos a entalpia dos reagentes, tá certo? Você soma todas as entalpias de formação do produto, toma cuidado na reação, porque se o produto tiver mais do que se a substância tiver mais que uma na reação, você precisa multiplicar, porque a entalpia de formação dada é sempre para 1. Se na reação, por exemplo, se tiver 2, tem que multiplicar por 2, se tiver 3, tem que multiplicar por 3, tá? Aí você vai fazer produto primeiro menos reagente. Entalpia de formação de substância simples vale 0, tá? Então isso nós vimos. Nós vimos chamar entalpia de combustão. O nome é o tipo da reação. A entalpia de combustão é quando você tem uma reação de combustão, tá? Que é você pegar o combustível, reagir com gás oxigênio, e se o combustível tiver carbono, ele forma CO2, combustão completa. Se ele tiver hidrogênio, ele forma água. Nas reações de combustão, eu também consigo calcular o ΔH delas usando a entalpia de formação. Eu pego os produtos da reação de combustão menos os reagentes. Então, a entalpia de combustão é a entalpia para a reação de combustão. Você não usa o dado para calcular, né? Normalmente você usa a entalpia de formação para analisar. Então, por exemplo, você tem lá o metano, CH4, que você vai queimar, reagindo com O2, formando CO2 e água. Se ele falar entalpia de combustão, ele está te dando o ΔH dessa reação inteirinha para você reagir 1 mol do combustível. Então, aí você tem um carbono aqui são 4 hidrogênios, né? Você faz o balanceamento. 2 oxigênios com 2, 4, então aqui eu preciso colocar um 2. Se ele falar assim, dado a entalpia de combustão de menos 800, ele está dando a entalpia dessa reação inteira já, olha, já está falando aqui, 800, tá? Se ele falar entalpia de formação, é para cada substância. Então, eles podem misturar nos exercícios os dados. Vimos também. O que mais que nós vimos? Nós vimos como que a gente faz para calcular o ΔH usando lei de Hess, né? Então, a lei de Hess, o que a gente tem? A gente tem uma equação problema e a gente arrumava as outras equações de tal maneira para obter a que você estava desejando. Então, você pode arrumar uma reação, você pode multiplicar a reação se você precisar, multiplica por 2 ou por 3, você pode inverter. Quando você inverte, você troca o sinal, tá? Isso é algo mais recente. Foram 2 aulas de lei de Hess, tá, gente? Dá uma olhadinha se tiver dúvida nos vídeos para poder fazer os exercícios. E nós finalizamos na semana passada com a entalpia de ligação, tá? Então, vamos retomar o que a gente está vendo. Quais são as maneiras que eu tenho para poder calcular o ΔH de uma reação? Eu posso ter a entalpia de formação, que aí eu uso produto menos reagente. Posso fazer por lei de Hess, que é aquela arrumação das reações para poder obter a que você quer. E posso usar as entalpias de ligação. Entalpia de ligação fornece o valor da ligação entre os átomos, tá? Então, o que nós temos aqui? Cuidado, porque não é igual a você tirar a entalpia de formação, tá? Você tem os reagentes, então eu vou dar um exemplo aqui, ó. H2 que está reagindo com Cl2, formando HCl, no caso 2HCl. Sempre que o exercício te fornecer entalpia de ligação, ele dá o valor da ligação, tá? Que você tem na reação. E aí, como que a gente faz para calcular o ΔH quando informa a entalpia de ligação? Você vai pegar a ligação que foi dada, então vamos supor, tá? Não lembro direito o valor, vou chutar um valor aqui. Vamos supor que ele fala para mim que a ligação entre o H e o H aqui vale 200 quilojoules. Gente, entalpia de formação aqui seria 0. Entalpia de ligação é um valor, porque isso aqui é o valor da energia da ligação, são coisas diferentes, tá? Vamos supor que aqui do Cl com Cl, ele fala para mim
que o valor da entalpia aqui é 300 de ligação. E que de cada H com Cl, vamos supor que ele fala para mim que tem um valor de 600. Vamos supor, tô chutando valores, tá? Cada. Só que aqui eu tenho quantas ligações? 2, porque são 2 HCls. Então, na verdade, aqui eu tenho 2 vezes os 600. Se ele informar a entalpia de ligação, o que você vai fazer? Você vai somar as energias das ligações de todos os reagentes. Somou 200 com 300, aqui deu 500. Vai somar as ligações de todos os produtos. Se tivesse mais produto para cá, você ia somando, tá? Então, no caso aqui, dá 1.200. Tá? Só eu colocando errado o sinal. E aí, como a entalpia de ligação no reagente sempre é um processo que absorve calor, tá? Quando você analisa a ligação. Quando você forma a ligação no produto, é um processo que libera calor. Então, agora, no final, é só você juntar esses dois valores. Não vai fazer produto menos reagente, senão vai errar, tá? Produto menos reagente é se fosse dado a entalpia de formação. Se for dado a de ligação, você soma tudo, coloca o sinal positivo aqui. Soma tudo, coloca o sinal negativo. E junta os dois, tá? Nesse caso aqui, ó, a energia para formar liberada foi maior do que a absorvida. Então, o ΔH vai ser negativo, de 1.200 com mais 500, 700 quilojoules. Tá certo? Aqui poderia ser um valor maior que aqui. Aí seria, se fosse aqui maior, ΔH seria positivo. Certo? E aí é só juntar os dois. Então, eu vou passar uma listinha para vocês resolverem, tá? E a gente finaliza essa parte de termoquímica. Na nossa próxima aula, aí a gente começa assunto novo. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, boa semana, tá? Bom estudo. Tchau!